Acabou de terminar aqui na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético empatou em 0-0 com o Corinthians. Vamos falar muito sobre isso agora nesse pós-jogo, diretamente daqui. Antes disso, roda a vinheta aí. Acabou de terminar, como nós dissemos, está aí a vinheta do canal do Bolivar. Pela 10ª rodada, o Atlético acabou empatando em 0-0 com o time do Corinthians. Um primeiro tempo muito pouco movimentado, poucas chances de gols. As chances só apareceram já nos acréscimos do primeiro tempo, né? Com o Hulk batendo e depois com o Rony também. Rony que viria a ser substituído, né? Assim como o Bernard, entrando depois o Júnior Santos no segundo tempo e também o Igor Gomes. O Atlético tem mais volume, mas sobretudo nas bolas paradas. 2 faltas cobradas pelo Hulk e uma também com o Scarpa, que passou levando muito perigo. Deixa eu aproveitar a presença do Fernando Rafael Leal aqui. Rafa, a gente falava isso antes do jogo, bem-vindo aqui no nosso pós-jogo do canal Bolivar, obrigado. Um 0-0 que não estava no script, né, Rafa? Nem um pouco, né, porque projetava uma vitória do Galo jogando em casa, né. É mais um resultado daqueles como mandante que você projeta uma vitória e o Atlético acaba empatando. Assim, o time do Corinthians, perto de outros adversários com quem o Galo já empatou nesse ano, ele tem um elenco melhor, por exemplo, se comparado ao do Vitória. Ainda assim, aquele primeiro tempo modorrento, danado de esquisito, e aí no segundo tempo o Galo melhora. Você vê que tem até um equilíbrio de posse de bola, eu estava vendo as estatísticas do jogo aqui, 50% para cada uma das equipes. 50% para cada das equipes. No total do jogo, sim, 50-50, só que de chances perigosas. Para o Galo foram 2 chutes no alvo, para o Atlético, nenhum do Corinthians, que até criou, mas não conseguiu finalizar, tanto é que o Everson não fez nenhuma defesa importante. Hugo Souza teve mais trabalho no jogo de hoje, ainda assim o Galo não conseguiu furar o bloqueio da equipe do Corinthians e fica aquele gostinho, né, de que poderia ser um pouco mais. Hoje não é um daqueles casos que você vê um empate com um gosto, um sabor de vitória, né? Não, de jeito nenhum, diferentemente do clássico semana passada, no domingo passado. Agora, Rafa, o que faltou para esse time do Atlético, que havia vencido muito bem o Maringá, né? Claro, jogar contra o Corinthians é sempre um clássico nacional, não é fácil jogar. O Corinthians sempre se notabilizou por uma defesa muito bem postada. E eu acho que isso foi a marca desse confronto, né, Rafa? Pois é, e o time do Corinthians bem fechado no sistema defensivo e o Atlético abusando das ligações diretas, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo, a equipe do Corinthians dá mais espaço para o Galo jogar, acho que da metade ali do segundo tempo para frente, só que o Atlético não sabe aproveitar as oportunidades. Algumas faltas, né, que você estava pontuando aí, faltas marcadas próximas à grande área do Hugo Souza, que o Atlético tinha oportunidade. O Hulk tentou alternar entre uma cobrança com mais força e outra mais colocada e não conseguiu. Tanto é que o grande lance de real perigo em cobrança de falta foi justamente a que o Scarpa cobrou, e aí o Hugo Souza teve que fazer aquela intervenção. A gente aqui do campo não conseguimos ver ainda se a bola pegou na trave ou se foi uma defesa do goleiro do Corinthians. Fato é que o Atlético teve as melhores oportunidades no jogo, mas ainda assim está faltando aquele capricho na hora de finalizar, né? O pessoal contestava aqui e falava muito do meio de campo do Atlético, né? O Atlético que mais uma vez deu uma oportunidade para o jovem Patrick, que eu acho que foi bem, Alan Franco com o Bernard e com o Scarpa. O Scarpa um pouco mais sumido, né? Apesar desse lance aí, que levou muito perigo ao gol, à meta do Hugo Souza. Mas eu sinto falta do meio de campo do Atlético mais mordedor, Rafa. E eu acho que o técnico Cuca também, né? Ele que se notabilizou, gostando de jogar com 2 volantes marcadores nas passagens que ele teve pelo Atlético. Pois é, se a gente se lembrar lá do ano de 2012, 13, quando você tinha ali Josué, Pierre, esses volantes mordedores, até o próprio capitão Leandro Donizete, né? Leandro Donizete era aquele cara que a bola passava e o jogador não passava. Eu acho que falta esse volante mais mordedor no time do Galo, e não é criticando aqui os que entraram em campo hoje, muito pelo contrário. Mas o Scarpa, eu senti muita falta dele. A cobrança de falta, eu acho que foi o grande lance do Scarpa no jogo de hoje. Mas em termos de armação, daquela bola rasteira, tentar uma triangulação para poder vencer essa defesa bem fechada do Corinthians, isso faltou. Tanto é que ficou muito na base da ligação direta, e aí você pega uma zaga que está bem postada, bem fechada, você não vai conseguir furar esse bloqueio nunca.
São alguns detalhes que o Cuca certamente vai ter um pouquinho mais de tempo para ajustar nessa pausa do Super Mundial, para ver se o Galo volta ainda melhor depois da pausa do Super Mundial, né? Ô, Rafa, e outra coisa que faltou, claro, né? Lamentamos uma péssima notícia para a massa do Galo. Ele que não havia jogado no Clássico diante do Cruzeiro porque estava suspenso. Coelho, né? Faz muita falta. Vinha sendo o jogador de ataque com mais destaque ali no 1 contra 1, com muita bola. Hoje não pôde estar presente. O ataque do Atlético ficou com Hulk e Rony. E outra coisa, no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, né? O juiz acabou dando 6 minutos de acréscimos e Rubens, que vem sempre entregando muita bola, acabou sendo expulso. Foi expulso, aí o juiz teve que ir ao VAR para consultar, que não foi um lance de uma falta, assim, um toque imediato, ao ponto daqueles toques de pisar no tornozelo do adversário para machucar, revisou o cartão e tirou o cartão vermelho do Rubens. Agora é interessante, né? O Rubens, ele tem se destacado nos jogos do Atlético e tal. Eu acho que talvez faltou um pouquinho de clareza nos lances de ataque do Galo para deixar uma bola rolada para algum jogador chegar e mandar uma bomba do meio da rua, porque o Hugo Souza, ele é um bom goleiro. Não dá para falar que o Neneco, o goleiro do Corinthians, é um mau goleiro. Mas tem determinados jogos que você vê que às vezes ele se atrapalha, ele falha. O jogo contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo, ele comprometeu a equipe do Corinthians. Então, assim, você vê que não testa um goleiro às vezes, fica aquele sentimento que poderia mais, principalmente finalizar nesses 90 minutos de jogo, né? Eu não vou me lembrar quando foi o primeiro chute do Galo na partida, mas a gente estava comentando em off aqui na arquibancada que faltou o Galo chutar gol. O Atlético não arrisca, não manda uma bomba do meio da rua, uma triangulação para alguém aparecer por trás da defesa e mandar um chute ali em direção à meta. Então acho que são esses detalhes que o Cuca tem que corrigir. Faltam 2 rodadas antes da pausa para o Super Mundial, para ver se nessas próximas rodadas o Atlético consegue se acertar antes da pausa. Até porque, com os resultados de hoje, esse empate com o Corinthians manteve o Corinthians à frente do Galo na tabela de classificação. O Mirassol, que venceu o São Paulo jogando com o São Paulo como mandante, esse time do Mirassol é embaçado, tá? Tem que ficar de olho, porque todo mundo achou que ia ser ali o saco de pancadas da Série A do Brasileiro nesse ano, muito pelo contrário. É um time que tem suas virtudes, suas valências, e venceu o São Paulo no mando de campo do São Paulo, né? Ganhou por 2-0 e passou o Galo na tabela. Então, você vê que esses pontos perdidos para adversários, não o caso do Corinthians, eu não acho que o Corinthians são fracos, como por exemplo é a equipe do Vitória, mas você vê que na somatória de tudo, né, somando tudo que está acontecendo nessas 10 primeiras rodadas de Série A do Brasileiro, o Galo poderia estar melhor colocado na tabela, né, Bolivar? Sem dúvida alguma, se não tivesse desperdiçado pontos importantes, como diante do São Paulo em casa, do Vitória em casa, até do próprio Santos, que só venceu o Atlético na Vila Belmiro, né? Fato é que com esse empate em 0-0 entre Atlético e Corinthians, o Atlético iguala também na tabela de classificação. O Corinthians, por critério de desempate, está à frente ali, mas os dois com 14 pontos. Claro que a meta é até essa parada, o Atlético está entre os 6 primeiros colocados no G6, né, Rafa? Tem que colar nessa turma que está dentro do G6, que tem o Ceará como 6º colocado, o Ceará que tem 15 pontos. Se o Atlético vencesse hoje, conquistaria mais 2 pontinhos, chegaria a 16, né? Então ultrapassaria a equipe do Ceará. São alguns moles que o Galo tem dado nessa temporada 2025, e assim, a gente sabe que, analisando o elenco, o trabalho, o time do Galo, não é um time para brigar para não cair nesse ano de 2025. Só que lá na frente fica aquela coisa, né? O torcedor às vezes olha e fala, poxa vida, não podia ter empatado contra o Corinthians. Poxa vida, não podia ter empatado contra o São Paulo e o Vitória jogando em casa. Tomara que lá na frente esses pontos não façam falta numa potencial briga por título da Série A do Brasileiro, ou até mesmo uma classificação direta ou indireta a Libertadores, né? Sem dúvida, Rafa, e levando em consideração os 3 próximos jogos, né, até a parada, o Atlético acaba enfrentando aqui na Arena MRV, que teve um público de 38 mil, quase 40 mil pessoas aqui esta noite de sábado, né? E vai enfrentar no meio de semana o Cienciano, lutando para ser o primeiro colocado do grupo H da Copa Sul-Americana. Lembrando também que pelo brasileiro enfrentará o Ceará e também o Internacional no dia 12, e aí talvez já pode contar com o reforço, que aí já está anunciado, que é o Dudu, né?
Pois é, o Bernard hoje ele entrou para fazer a função do Coelho, né? Mas o Bernard, por mais que a gente tenha comentado que ele melhorou de alguns jogos para cá, hoje eu achei o Bernard muito apagado, né? Alguns lances que ele poderia ter um pouquinho mais de poder de decisão ou de, sei lá, vontade ou até mesmo iniciativa de partir para cima de um defensor do Corinthians, ele ficou meio acanhado, ficou meio assim, não, vou tocar a bola para trás para um volante ou para o meia que está chegando, senti falta desse Bernard mais incisivo no campo de ataque. De todo modo, né, são jogos importantes, o Galo para cravar essa primeira colocação no grupo da Sul-Americana e depois o Ceará, que também é outro time chato, né, e que inclusive está lá no Castelão, né? Lá no Castelão, o Ceará que está à frente do Galo nesse momento na tabela do Campeonato Brasileiro, é jogo duro e aí finaliza contra o Internacional. O Inter é daqueles times que eu, assim, sei que tem um elenco de qualidade, tem um treinador que eu gosto muito, já tive a oportunidade lá na época que eu prestei serviço para o Bahia, de acompanhar o trabalho do Roger Machado mais de perto. Ele que treinou o Galo e foi bem também treinando o Atlético até determinado ponto. Mas assim, tentar um empatezinho contra o Ceará, porque é um time que vem forte, principalmente jogando em casa no Castelão. E aí o Internacional, que está nesse momento de oscilação e que talvez nem se classifique à próxima fase da Libertadores, venceu o Inter antes dessa pausa para o Mundial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a meta do Atlético, né? O Atlético que vem, de alguma forma, com um empate como esse, ali no meio de tabela ali, precisava, claro, ganhar, mas é um clássico nacional, é guerra e é briga de cachorro grande. Agora, Rafa, para finalizar, como é que você viu a atuação do Patrick? Porque é um jogador muito novo, que veio ganhando oportunidades agora recentemente, hoje entrou como titular, muito com as passadas largas e tal, e com muita luta também. Como é que você viu a atuação do Patrick? Não comprometeu, jogou bem, fez aquilo, né, que era a proposta do Cuca, conseguiu concretizar, né, pelo menos o pensamento do treinador e o que a gente imaginou dele dentro de campo. Teve uma nota aqui, pelo que eu tô vendo no Flash Score, de 7, foi o terceiro melhor jogador do Galo em campo hoje. O destaque foi o Rubens, depois o Hulk e em terceiro lugar o Patrick Silva. Acho que não comprometeu. É um moleque que precisa de ter um pouquinho mais de confiança e de experiência jogando com esse time dentro das quatro linhas, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, como o Patrick hoje não comprometeu, eu acho que está faltando essa confiança, né, a mais no Patrick, para que ele entre às vezes como titular, quando não tiver um jogador ali da posição, que ele comece jogando, porque realmente hoje acho que o Patrick foi o menor dos problemas do Galo. Eu acho e concordo com você, estamos aqui, né, com essa análise do grande Rafael Leal. O grande Rafa Leal é um fenômeno que está no Barba, Cabelo e Bigode, né, Rafa? Isso aí, vamos embora, né, de segunda a sexta, de 11 a 1 da tarde, fazendo aquela baguncinha, aquela zoeira. Quando o Galo perde é ruim, né? Que aí tem que aguentar o Totonho e companheiro limitado enchendo o raio da sacoleta. Mas faz parte, né? Um dia da caça do caçador, né, Bolivar? Exatamente. É o futebol, assim como a vida, é cheio de altos e baixos. Então, agradecendo o Rafa Leal e agradecendo, claro, o prestígio e a confiança da Metal Vest. Quando você pensar em troféus, medalhas, pins e souvenirs, você vai pensar na Metal Vest, Nova Cachoeirinha, né? Para o Brasil e para o mundo inteiro. Não à toa, a Metal Vest tem como parceira a CBF, masculino e feminino em todas as categorias. É o savoir-faire, assim como a Federação Paulista de Futebol, Federação Mineira de Futebol, aquele craque do jogo, aquele ali é Asco Gerdau, né? Que é o Top of Mind, é o mais lembrado pelos mineiros, mas cortado e desenvolvido na Metal Vest. E quando pensar em segurança para o seu evento, você vai pensar em Bromo Segurança. Quer segurança para o seu evento? Pensa Bromo Segurança. Ali tem uma equipe altamente qualificada, com uma ótima expertise para dar segurança ao seu evento do começo ao fim. Eu acho que é isso que a gente tinha daqui, contando com o prestígio do craque do fenômeno Rafa Leal nesse pós-jogo do canal do Bolivar. Obrigado, Rafa. Tamo junto, Bolivar. Vamos embora para a próxima, que agora é vencer o Cienciano para garantir o primeiro lugar do grupo, classificar sem apuros na Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana só passa direto à próxima fase o líder do grupo. Se ficar em segundo lugar, tem que jogar aquele playoff contra times que vêm da Libertadores, times teoricamente mais fortes. Não é isso que eu imagino pro Atlético, tendo que jogar mais 2 jogos aí em Copa Sul-Americana. Exatamente, não dá para dar mole pro azar, né? A gente não tem como saber quais adversários virão da Copa Libertadores. Fato é que o Atlético só depende dele nesse jogo, na próxima quinta-feira, diante do Cienciano, aqui mesmo, na Arena
MRV. Muito obrigado, Rafa. Valeu, meu velho, tamo junto. Obrigado, Marcelo Galo. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Não deixe de acompanhar o pós-jogo diretamente dos estúdios, também com o ótimo jornalista Vitor Martins. É disso que a gente tinha daqui. Atlético 0, Corinthians 0. Vale pela 10ª rodada. Eles acabam empatando na tabela de classificação, 14 pontos para cada um. Felizes são aqueles que têm o Galo no coração, sempre Galo. Hoje não deu, mas bola para frente. Bora.